Deus conhece a nossa estrutura. Por isso, a palavra de Deus veio para nos blindar nas batalhas espirituais. No mundo físico, por exemplo, os especialistas na área jurídica, eles, através da lei, eles buscam brechas para vencerem batalhas judiciais. Já na vida espiritual, né? No mundo espiritual, o nosso advogado fiel é Jesus Cristo. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. Está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está escrito também em João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para nos libertar do pecado das trevas e para nos trazer a luz da salvação. Mas a verdadeira luz do mundo tinha também o propósito de levar a palavra de Deus e de mostrar ao homem a glória do Pai, nosso Criador. Algo que ninguém podia ter feito antes e que ninguém havia visto. Jesus nos batiza com o Espírito Santo, nos dando a graça, mas cabe a nós levarmos a palavra de Deus e os testemunhos dos milagres que recebemos e das bênçãos através da sua presença. Pois este é o sentimento único e gracioso que Deus nos proporciona. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo, eu sou Luzia Alves Castelo Branco, do canal do YouTube Compromisso com Deus e da página do Facebook, também chamada Compromisso com Deus. Hoje eu destaco para vocês a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, no que se refere ao mundo espiritual. Por quê? Quando a gente busca a palavra de Deus, a gente começa a ter um novo entendimento, porque a gente não consegue visualizar o mundo espiritual a olho nu, assim não, né? Olhar e ver o mundo espiritual, até mesmo porque a gente não aguentaria. Eu acho que seria assim muita aflição, eu acho que muita gente ficaria assustado, porque a batalha espiritual é fortíssima. Mas aí, voltando àquela questão das brechas, né, que eu falei referente às leis no mundo físico. Eu estou fazendo uma comparação para vocês entenderem o que eu quero dizer. Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, quando ele enviou Jesus Cristo, né, depois do pecado de Adão e Eva, ele enviou Jesus Cristo para nos reconciliar com Deus e ainda nos abençoou com a graça, né, de Jesus Cristo, com o amor de Cristo, com o Espírito, nos batizando com o Espírito Santo, né, e nos proporcionando esse acesso às Sagradas Escrituras. Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, unindo-se à fé, por exemplo, né, e à crença, né, ao crer, né, isso nos traz o quê? Esperança. Por quê? Porque a gente começa a descobrir alguns detalhes na Bíblia que nos favorecem espiritualmente, que soa como uma estratégia para que a gente consiga vencer as batalhas espirituais. A gente sabe que Jesus Cristo, ele já venceu essa guerra, né, a guerra do pecado, né? E ele nos libertou do nosso pecado que veio lá de Adão e Eva. Mas acontece que a nossa realidade aqui na Terra, infelizmente, né, é de muitas dores, muitos sofrimentos, né? Até mesmo isso é bíblico. A gente vai passar por muitas situações, até mesmo porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi muito perseguido. Quantas vezes ele chegava em algum lugar, não só para disseminar a palavra, mas ele ajudava as pessoas, ele curava pessoas, ele fazia milagres e ele tinha que se retirar do local por conta dos seus perseguidores. Porque os perseguidores de Cristo, eles ficavam buscando brechas
para que eles pudessem levá-lo preso, né? Então eles ficavam o tempo todo rodeando Jesus Cristo, que nem um urubu na carniça. Então Cristo, ele tinha muita sabedoria, né? Deus sempre estava ali diante de Jesus Cristo e dando muita sabedoria, e ele sempre usava da palavra para se defender. Inclusive, durante os ensinamentos dele, né, os discípulos, né, e falando com as pessoas, muitas vezes ele usava de parábolas, mas ele usava muito também essa questão das parábolas para colocar, por exemplo, seus perseguidores nos lugares deles, né? Às vezes os seus perseguidores chegavam no lugar que ele estava ali realizando um milagre, né, ou falando sobre a palavra de Deus, eles chegavam e aí eles queriam tirar satisfação ou faziam alguma pergunta, buscando brecha, para que Jesus Cristo falasse alguma coisa que pudesse prejudicá-lo, que fosse motivo para que eles o levassem preso. E ele sempre foi resistente a isso, por quê? Porque ainda não tinha chegado a hora dele ser levado e ser crucificado. E ele sabia de tudo que ia acontecer, né? Mas ele estava o quê? Preparado espiritualmente. Por quê? Através da palavra de Deus, sempre se defendendo, falando em parábolas, e muitas vezes ele também expunha e colocava esses perseguidores dele no lugar deles, sabe? Assim, de uma forma humilde, né? Mas aí eles faziam perguntas para ele devolvia, ao invés de devolver respondendo, ele devolvia com outras perguntas, né? E voltadas para parábolas mesmo. Então, o que eu quero falar com isso? Nós temos Jesus Cristo como nosso advogado fiel mesmo, que em Cristo nós somos vitoriosos e que é muito importante que a gente pegue a Bíblia e comece a ler, a pesquisar, a aprofundar, porque todos os exemplos citados na Bíblia a gente pode trazer para o nosso cotidiano, em várias situações, em vários aspectos, certo? Mas existem situações que são muito favoráveis a nós. Por quê? Porque o inimigo, né, Satanás, ele fica tentando nos acusar no mundo espiritual, nos acusar para Deus, né? Inclusive ele fica tentando trabalhar a nossa mente para que a gente se sinta culpado, para que a gente achar que a gente não mereça, porque a gente é pecador e tudo mais, achar que a gente não merece a misericórdia de Deus, a bênção de Deus. Só que Deus, ele é misericordioso, isso está escrito na Bíblia também, né? E vai depender o quê? Das nossas ações também. Então a gente precisa crer no invisível, a gente precisa ter a fé em Deus, a gente precisa buscar a palavra de Deus para a gente se alimentar espiritualmente, porque quando a gente se alimenta espiritualmente, o Espírito Santo de Deus, ele nos toca, ele nos direciona, ele nos dá sabedoria, ele nos dá equilíbrio emocional e ele nos conduz para sabermos como devemos agir em cada situação de nosso cotidiano, para que a gente não se afaste de Deus. Por quê? Porque se a gente conseguir dominar a nossa fraqueza da carne através do Espírito Santo, né? Porque é um conflito ali entre a carne e a nossa alma, né? Então o Espírito Santo nos conduzindo, a gente se preparando através da palavra de Deus, vai ser muito difícil a gente escorregar, né? Porque o inimigo, ele procura muitas brechas para querer nos condenar, nos derrubar, sabe? E nos acusar. E aí, como é que a gente se levanta? É através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que nos conduz, que nos guia e que nos mostra o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente está se sentindo perdido, passando por um deserto, a gente pega a Bíblia, começa a ler, a gente vê as soluções vão aparecendo. Tem até um exemplo aqui, olha, que é fortíssimo na Bíblia, está escrito lá em Mateus, no capítulo 22, nos versículos de número 37, 38, 39 e 40, está escrito assim, olha, Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, essas duas situações aqui, esses dois mandamentos citados aqui nessa palavra, eles são importantíssimos,
porque tudo na vida da gente depende disso. Por exemplo, para a gente conseguir alcançar uma bênção, se a gente pode ler a palavra, né, e tudo, a gente vai ser orientado e conduzido pelo Espírito Santo. Mas, por exemplo, se a gente brigar com o nosso próximo, bater de frente com o nosso próximo, né, se a gente não o perdoar, ou se a gente não for perdoado, se a gente não tiver aquele verdadeiro amor, que é o amor da caridade, o amor ao próximo, muitas vezes as nossas bênçãos ficam presas no mundo espiritual. Então é algo assim que vale destacar, que vale ressaltar. É o amor ao próximo. Pesa muito, tá? No mundo espiritual, pesa demais. No que diz respeito às brechas do inimigo. Então, muitas vezes, o inimigo ele chega como um gás inflamado para poder ver o circo pegar fogo, para que a gente faça besteira, para que a gente desperte a ira, caia no pecado, para que a gente se afaste de Deus. Porque quando a gente se afasta de Deus, o inimigo aproveita a brecha, ele entra e nos derruba emocionalmente, sabe, espiritualmente, e aí ele quer ter a vitória sobre nós nessas batalhas espirituais. Mas aí é onde entra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que estão sempre nos conduzindo. E se a gente estiver preparado em oração constantemente, na busca a Deus, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, conforme está escrito aqui nesses mandamentos, porque se a gente coloca Deus em primeiro lugar, vem o quê? Vem a questão da oração, vem a questão da fé e da crença, o que é muito importante também, conforme consta na Bíblia, que é muito importante também para que a gente tenha vantagem no mundo espiritual, para que a gente esteja cada vez mais próximos de Deus, certo? Então, assim, é muito importante a gente ler a Bíblia, estudá-la profundamente. Muitas pessoas não conhecem o poder que a palavra de Deus nos proporciona em nossas vidas. No mundo físico, nos dando controle emocional para enfrentarmos as situações. No mundo espiritual, o Espírito Santo conduz as nossas almas para que as nossas almas sejam tratadas e preparadas para vencermos as fraquezas da carne. Tá legal? Então, assim, é muito importante a gente ler a palavra. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Tá bom? Então, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos buscar a Deus, vamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, vamos ter fé, vamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Vamos valorizar a palavra de Deus. Vamos valorizar porque vamos nos alimentar da palavra de Deus, porque isso vai fazer grande diferença nas nossas vidas. Vai nos possibilitar controle emocional, vai nos possibilitar prosperidade em todos os âmbitos de nossas vidas, a bem-aventurança. Tudo isso é Bíblia. Glórias a Deus, graças a Deus. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Se vocês gostaram da mensagem que eu trouxe hoje, eu gostaria que vocês curtissem, eu gostaria que vocês compartilhassem com seus amigos, familiares, colegas de trabalho ou pessoas assim que Deus tocar no coração de vocês para que vocês compartilhem, que estejam precisando ouvir essa mensagem de fé. E peço também a vocês que se inscrevam no meu canal do YouTube, Luzia Alves Castelo Branco, Compromisso com Deus, e que curtam a minha página do Facebook, Luzia Alves Castelo Branco, Compromisso com Deus. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada por assistirem ao meu vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.